Olá, bom dia a todos que estão nos assistindo hoje. Sejam muito bem-vindos, né? Todos os profissionais da rede municipal e outras pessoas da cidade que estejam nos ouvindo, que a temática que vai ser contemplada hoje possa gerar muitas reflexões a todos nós. Então, diante desse propósito, né, de construirmos juntos uma cidade educadora, de construirmos um currículo voltado para temáticas importantíssimas, né, é que abrimos hoje o encontro, né, a nossa live, com a temática por um currículo antirracista. Olha que temática importante, gente, no momento atual da conjuntura do Brasil, da conjuntura do mundo, é uma temática que vai permear todos os cadernos do currículo, né, para vocês que estão aí antenados com a construção do nosso currículo e que estão fazendo parte dos grupos de trabalho. É uma temática que não podemos fazer de conta que não existe, né? Então, nós precisamos falar de toda essa questão racista que permeia o nosso país e o mundo, né? E nós sabemos que a gente vem de um contexto histórico, né? E nesse contexto histórico, como podemos fazer para que a gente possa mudar esse cenário? Então, é mais ou menos nessa perspectiva, nessa reflexão, que a gente tem a presença hoje do Pedro, que é o nosso coordenador da cultura, para falar desse tema tão importante e que, de certa forma, nos angustia no cotidiano das nossas vidas, né? A partir de um racismo velado que está aí próximo da gente a todo momento. Então, Pedro, seja muito bem-vindo para esse momento, que a gente possa gerar muitas reflexões aí com todos e que a gente possa, a partir dessa reflexão, começar a mudar posturas, né, e ser mais atuante nessa área, né? É necessário. Pedro, seja muito bem-vindo. Pedro. Obrigado, Dulce. Bom dia a todos e todas. Para mim é uma alegria e uma oportunidade falar diretamente com a nossa classe, né, de trabalhadores da educação, trabalhadores e trabalhadoras da educação, nesse tema, que é um tema muito especial, muito importante, né, que vai levar a gente a fazer bastante reflexões, fazer uma reflexão crítica da nossa postura enquanto sujeito no mundo, né, reconhecer um pouco da nossa história enquanto brasileiros e brasileiras. Enfim, é um tema muito importante e muito caro para a gente pensar se a gente quer, de fato, construir uma sociedade mais justa, mais plural, né, e uma cidade educadora. Então, é com muita felicidade, com muita responsabilidade que eu estou aqui, né, enfim, tentando mediar um pouco a nossa conversa sobre as relações étnico-raciais e hoje especialmente sobre o currículo, né? Eu acho que todos e todos deve ser conhecimento, pelo menos da nossa rede, né? E para as pessoas que estão chegando agora, que eventualmente sejam de fora da nossa rede municipal de educação, nós em Almirante Tamandaré estamos no processo de discutir o nosso currículo, né? E nesse processo a gente está fazendo um processo muito interessante, muito importante, que é a participação democrática, enfim, o controle social. Estamos escutando a comunidade, as crianças, os profissionais da educação, as famílias, os comerciantes locais, enfim, toda a rede das pessoas que estão implicadas diretamente ou não diretamente com a educação, entendendo que a cidade é uma cidade educadora e que a educação integral ela acontece não só nos espaços formais de aprendizagem, como na escola, né, mas também nos territórios. Então, é nessa perspectiva que a gente está construindo o nosso novo currículo, um documento que vai valer, então, pelos próximos 10 anos, um documento que tem uma importância muito grande para a gente promover uma cidade que seja, de fato, educadora, né, que possa fazer com que as nossas crianças, jovens e adultos, né, os nossos educandos e educandas da rede, possam se tornar cidadãos melhores, enfim, contribuindo e participando ativamente na vida da sociedade e na transformação da cidade. E, nesse contexto, a gente pensar as relações raciais, enfim, também as relações de gênero, é fundamental, uma vez que a gente tem o entendimento, né, que a gente vive num país racista, e não sou eu que estou dizendo isso, né, isso é a ONU que diz, e o Brasil, em 2009, ele se comprometeu, né, a formular políticas públicas, né, que deem, enfim, que a gente entende por políticas afirmativas, né, que possam, enfim, promover e fazer uma reparação histórica, né, das pessoas, especialmente negras, que foram escravizadas, né, por um período longo da nossa história, né, enquanto nação.
Mas eu estou adiantando um pouco a conversa, é só fazer uma introdução muito geral enquanto as pessoas estão chegando. Eu estou acompanhando aqui muitos comentários, então eu queria encorajar e pedir para vocês que estão nos ouvindo fazer os seus comentários, colocar suas dúvidas, que na medida do possível a gente vai respondendo, né? A Cris e o Paulo, que estão aí nos nossos backstage hoje na secretaria fazendo a live, também já agradeço os dois por isso. Na medida do possível vão espelhando os comentários, como tem aparecido aqui, né, enfim, os bom dias de todo mundo, dou bom dia para todo mundo que está com a gente hoje, né, enfim, e convido, então, a todo mundo a iniciar esse debate. Obviamente, é um debate que é muito extenso, é muito amplo, e a gente não vai dar conta, numa live de 1 hora, né, de dar conta de todo esse debate, da profundidade desse debate. Vamos pensar, assim, que é um convite, hoje, para a gente começar a prestar atenção nessas coisas na perspectiva do currículo, para as próximas semanas a gente conseguir aprofundar mais esse tema, trazendo outras questões que a gente precisa discutir em relação às reeducações, né, enfim, ao tema que é a reeducação para as relações étnico-raciais e também de gênero, né, lembrando que as perspectivas elas não se dividem, né, a luta ela tem que ser somada e tem que ser pensada em conjunto, né. E aí, durante a semana, durante o decorrer dos próximos dias, a gente vai poder aprofundar um pouco mais, pensar em pessoas que possam falar da própria rede, contar suas experiências, mostrar as boas práticas das unidades que têm, sim, feito enfrentamento. Oi, acho que Pedro caiu, né? Saiu. O acesso hoje à internet está bem difícil, pessoal, né? Tendo em vista o temporal de ontem, ontem realmente foi um momento bem difícil para todos, né? Então, acredito que todo mundo passou aí por um medo, né? E uma ansiedade diante do fenômeno da natureza, né? Mas enquanto o Pedro não volta, importantíssimo isso que ele estava colocando no início em relação a essa questão do nosso currículo. Como todos sabem, o nosso currículo está construído nessa perspectiva democrática, né? Onde todos participem, onde todos possam opinar. E diante desta proposta coletiva é que a gente não pode se perder. A gente precisa trazer a rede para esse debate, né? Então, essa temática apenas que o Pedro vai iniciar hoje uma introdução é apenas uma semente reflexiva, né? Mas isso vai ser construído no decorrer dos outros momentos e estará muito presente no nosso documento norteador. Nós, enquanto profissionais da educação, não podemos nos perder nesse sentido, né? Nós somos formadores de opinião, somos mediadores de todo um diálogo com os educandos. Então, a nós, profissionais da educação, cabe uma fatia do bolo gigantesca para a gente mudar esse cenário. E a gente, enquanto professora, sabe que somos nós que fazemos a diferença lá no desenvolvimento infantil. A gente consegue adentrar no universo infantil de uma forma imensa, que muitas vezes a gente acaba nem tendo consciência do quanto isso é grande, quanto isso é gigante no desenvolvimento da criança. E sabemos que nós podemos fazer a diferença nesse universo para realmente mudar o cenário. É urgente isso, né, Pedro? Isso, gente, eu vou pedir desculpa porque eu estou com um problema técnico aqui no meu computador e também diante dos últimos acontecimentos que a gente passou essa madrugada, provavelmente eu vou cair e vou voltando, tá? Então, Dulce, eu já peço aí desculpas por essa falha e também para todo mundo que está assistindo. Enfim, continuando aqui a nossa conversa, eu gostaria então de me apresentar formalmente agora para as pessoas que não me conhecem, né? Eu me chamo Pedro Gonçalves e atualmente eu estou coordenador das políticas culturais dentro da Secretaria de Educação e Cultura. Mas, antes de trabalhar na prefeitura, eu tenho feito uma discussão, pelo menos há 11 anos, em diferentes espaços, né? Comecei pelo teatro, já passei pela música, enfim, e agora, desde 2015, pelo menos, desenvolvo pesquisas acadêmicas, enfim, sobre as relações étnico-raciais, interface com a filosofia, com a cultura, com a antropologia, enfim, tenho caminhado um pouco nessa área de estudo. Então, por que eu estou dizendo tudo isso, né? E por que eu estou aqui para falar um pouco dessas questões? Tudo que a gente aborda na perspectiva das relações étnico-raciais, elas não são tiradas só da nossa cabeça, né? Elas envolvem um trabalho sério e aprofundado de muita gente que pensa, que pesquisa, que relata. Enfim, eu sou uma dessas pessoas que participa de uma grande rede, né, no país inteiro,
que discute as relações étnico-raciais, e somos muitas vozes, vozes plurais, né, enfim, que a gente tem as nossas discordâncias, mas, num certo sentido, a gente aponta para uma mesma direção. Qual que é essa direção? É desnaturalizar o racismo, né, o racismo que ele é estrutural, estruturante da nossa sociedade. Eu vou falar um pouquinho disso um pouco mais para frente, né, e a gente luta para construir um horizonte que a gente possa, principalmente, né, por meio da educação, onde enfim, as nossas crianças começam sua vida de sociabilidade, né, enfim, de uma forma mais ampliada, né, que a família isso já acontece, mas na escola é que se encontram com as diferenças, encontram com as diferentes perspectivas de pensamento e de cultura, né, a nós dos movimentos negros, enfim, dos acadêmicos e das pessoas dos movimentos sociais, que é importante, né, enfim, toda essa discussão ela é pautada também pelos movimentos sociais. A gente, então, luta pela essa construção de uma sociedade onde o racismo ele seja extinto, né, que é uma prática social muito terrível, né, e que a gente naturalize o racismo, porque eu tenho o costume de pensar que o racismo é um crime perfeito no Brasil, né? É difícil da gente poder identificar na certeza se foi racismo ou não, e como é que funciona isso. Tem muita gente que tem muita dúvida, mas ao mesmo tempo ele é muito evidente, né? Por isso que ele é um crime perfeito. Na medida em que ele tem as suas dificuldades, ele também é muito fácil para quando a gente começa a estudar, começa a treinar o nosso olhar e o nosso espírito para poder ser generoso com essas discussões, a gente consegue identificar muito fácil quais são essas situações e, uma vez identificar, agir, né? Enfim, a gente precisa agir nessas situações. Porque, como diz a Angela Davis, que é uma grande teórica, importante teórica feminista, marxista, né, enfim, que pensa muito as relações étnico-raciais nos Estados Unidos, mas que ecoa aqui também no Brasil, a gente não basta não ser não racista, né, a gente precisa ser antirracista, e esse é um tema que está muito em voga. Eu acho que anteontem o Jornal Nacional fez uma grande reportagem de quase 5 minutos tratando desse tema, chamando algumas pessoas para conversar, né? Enfim, é um tema muito importante, muito caro, e que tem várias vozes construindo, né? Enfim, então, o meu lugar hoje aqui, enquanto nesse diálogo, é um lugar que traz provocações, enfim, para a nossa rede, na perspectiva de pensar um currículo que seja antirracista, né? Um currículo que ele possa promover as diferenças e que as diferenças não sejam tornadas desigualdades, que elas sejam tornadas, enfim, uma multiplicidade, que a gente saiba conviver com a pluralidade e diferença, né? Então, é um pouco sobre esse terreno, essa perspectiva que a gente vai conversar, Dulce, e sinta-se à vontade aí para fazer as suas pontuações, as pessoas também nos comentários, porque aqui não se trata de uma palestra, né, não é uma aula aberta, mas é uma conversa, né? A gente precisa sentar e conversar para a gente construir uns horizontes assim mais plurais e democráticos, né? Então, faço esse convite, né, e provoco principalmente as pessoas que estão na linha de frente da construção desse currículo, né, do nosso currículo, que agora a gente está sistematizando os dados, a escrita, a pensar esse tema atravessado em todos os 14 cadernos, né? A gente precisa discutir isso se a gente quer, de fato, construir, então, uma sociedade mais igualitária. Mas essa é uma introdução que é para a gente poder, então, adentrar o tema, lembrando mais uma vez que o tema não se esgota nessa live e que a gente segue conversando, tá bom? Então, vamos lá, gente. Eu gostaria de fazer uma provocação no começo para a gente poder atacar diretamente ao tema. Eu queria que a gente pudesse pensar, fazer o que na filosofia a gente costuma chamar de experimento mental. Vamos imaginar, o experimento mental nada mais é do que uma perspectiva que a gente se coloque imaginando uma situação. Então, vamos lá, é uma situação um pouco drástica, tá, gente? Mas vamos imaginar. Vamos imaginar que está um dia de sol. Hoje está um dia de sol bonito aqui em Curitiba, na região metropolitana, depois da madrugada cheia de ventos que nós tivemos, né? Mas vamos imaginar que a gente está no verão, está um calor gostoso, e a gente vai na praia. Vamos tomar um banho de praia. Vamos lá, tomar um banho de praia. A gente está lá tomando um banho de praia, e aí o mar está calmo, está bom, a gente sabe nadar, né? Então, a gente vai chegando um pouquinho mais para frente nesse mar. Vamos chegando mais um pouquinho, mas aí acontece um problema que a gente não se dá conta, que a gente perdeu um pouco o chão onde a gente pisava e a gente começa a se afogar. Como eu disse, é uma situação crítica.
E aí a gente está lá se afogando e aparece uma pessoa, no meio que a gente está lá se afogando, aparece uma mão para nos salvar. Vocês estão imaginando isso? Então, beleza. Esse é o nosso experimento de hoje. Imaginando essa situação, eu pergunto para vocês, qual é a cor da mão que está salvando vocês? Né, vocês, enquanto vocês estavam pensando nessa mão que estava salvando vocês, vocês imaginaram qual é a cor dessa pessoa? Como é essa pessoa que está te salvando? E por que eu faço essa provocação? Né? Quando a gente discute as relações étnico-raciais, e especialmente a questão do racismo no Brasil, a gente entende que o racismo ele é estrutural. Né? E por que o racismo é estrutural? Porque ele estrutura todas as nossas relações sociais. E por que isso acontece? Porque ele está intrincado, né? Ele está casado com a nossa cultura, né? Enfim, a gente aprende esse imaginário e ele estrutura as nossas relações. Então, todo o nosso olhar, toda a nossa vivência enquanto brasileiros e brasileiras, totalmente, gente, eu digo isso com toda certeza, ele é atravessado por essa perspectiva racializada e também por uma perspectiva de gênero. Né? A gente não pode esquecer que essas duas coisas, elas, em certa medida, as opressões de gênero e étnico-raciais, elas andam em conjunto, que é um projeto, enfim, né, mais uma vez, de diminuir as nossas humanidades. Mas, enfim, deixando um pouco essa problematização filosófica de lado, eu volto aqui, então, para o nosso imaginário enquanto sociedade. Né? A gente tem, quando a gente participa da sociedade, né, nós, enfim, somos atores sociais, né, enfim, a gente circula entre diversos papéis, a gente circula em diversas áreas, em diversas perspectivas, e, mais uma vez, todo o nosso trânsito enquanto sociedade, ele é racializado, na sociedade brasileira ainda mais, e eu digo por quê. Quando a gente afirma, né, que os nossos olhares, a nossa perspectiva é racializada, a gente tem que pensar na história do Brasil, né? A história do Brasil é uma história muito complicada, né, que a gente aprende na escola, e por isso, quando a gente discute as questões étnico-raciais e também numa perspectiva que descolonize os nossos currículos, que descolonize o nosso espírito, né, as nossas culturas, a gente aprende, pelo menos eu aprendi, que o Brasil foi descoberto em 1500 por Pedro Álvares Cabral. Né? E aí aqui era uma terra de indígenas, né, que a gente aprende na escola que era terra de índios, né? E aí eles ficavam aqui tomando um sol na praia, né, enfim, que eram povos muito pacíficos. Aí chegaram os colonizadores, enfim, trazendo todo o avanço tecnológico, né, para a gente construir, então, um país. Enfim, essa é um pouco da história que a gente aprende. E aí depois chegaram as pessoas da África, que infelizmente foram escravas. Eu estou falando dessa perspectiva que a gente aprendeu, tá, gente? Que eram pessoas escravas, né, que passaram muito sofrimento, né, e aí depois, quando a libertação dos escravos em 1888, a gente passa a construir um horizonte, então, de democracia racial, onde as três raças, os índios, os brancos e os negros, convivem em perfeita harmonia. Então, a gente aprende isso na escola. Eu aprendi assim na escola, né, eu lembro que eu tinha... Pedro caiu novamente, né? Cortou. Então, puxando o gancho, né, para o que o Pedro está falando, né? Então, diante disso que o Pedro falou, nós estamos vindo de um contexto histórico, né? E um contexto histórico criado a partir de um contexto europeu, se a gente for parar para pensar. E nós, enquanto profissionais da educação, como podemos quebrar isso? Como podemos mudar esse cenário no nosso cotidiano da escola? Porque nós não podemos mais permitir que toda essa discriminação continue se perpetuando, na verdade, né? Então, nós temos um grande desafio enquanto rede nas nossas mãos. E a gente diz, enquanto professora, e digo isso também, que temos uma grande fatia para ser trabalhada. Porque dentro do contexto da escola, o racismo se manifesta, gente. E como se manifesta no nosso cotidiano, se o professor parar para pensar, ele consegue ter percepções diversas, porque o racismo está vindo de um contexto familiar, de uma sociedade onde a criança está inserida, né? Então, se nós, profissionais da educação, abrirmos os olhos para isso, nós vamos ter um equilíbrio entre o que a família e a sociedade coloca para essa criança, né? E acaba sendo velado e naturalizado para essa criança, e como nós, profissionais da educação, vamos trabalhar em torno dessa pauta,
né? Por isso a gente costuma dizer, né, Pedro, o diálogo, a rodinha de conversa e debater sobre questões da sociedade são fundamentais para que a criança se insira nesse universo com perspectivas mais abertas, né? Com reflexões. Isso. Gente, eu peço desculpa mais uma vez, tá? Ai, Que a coisa aqui tá difícil, mas obrigado aí, Dulce, pelo suporte. A gente vai continuando, vamos continuar conversando. Vamos lá. Enfim, só retomando então, enquanto eu falava que a gente aprendeu essa perspectiva na história, né, da construção do nosso país, e aí, quando a gente pensa enfim, toda a perspectiva crítica, né, quando a gente revisita a história e vai prestar contas com como nós aprendemos as coisas, a gente aprende que não foi bem assim, né? Que os portugueses, enfim, os europeus, quando vieram para cá nos expedientes coloniais, não foi para trazer o desenvolvimento, não foi para melhorar, enfim, as tecnologias, não foi para civilizar os povos indígenas, muito pelo contrário, né? A expansão colonial, não só no Brasil, mas em alguns outros países, trouxe diversos problemas, né? E principalmente o genocídio dessas populações originárias, né, dos povos que aqui estavam. No Brasil foram, assim, houve um verdadeiro genocídio, né, dos indígenas, e depois, com o período de escravização, a gente costuma dizer, enfim, melhorando um pouco a nossa terminologia, a gente diz que as pessoas não são escravas, né, elas foram escravizadas. Né, enfim, quando as pessoas foram escravizadas, trazidas compulsoriamente, obrigatoriamente para o nosso país, para o nosso território, né, enfim, e também para os outros lugares do mundo, mas o Brasil é um dos países que mais recebeu pessoas escravizadas, né, na história. Então, nessa caminhada, a gente tem hoje, né, por volta, quase somos, pela projeção, desculpem, atual do IBGE, somos quase 56% da população, né, pessoas negras, pardas, enfim, somos então a maioria. E aí, nesse racismo estrutural que estrutura as nossas relações, ele vai, enfim, aparecer nas relações econômicas, né, de desigualdade, principalmente, né, vai aparecer nas relações, enfim, como a gente constrói a nossa cultura, como a gente constrói as nossas escolas, como a gente constrói o nosso currículo, né, como a gente constrói a nossa vida. Né? Então, não dá para a gente não se pensar enquanto sociedade se a gente não discute o tema do racismo, né, o tema, enfim, do gênero, do capacitismo, todas essas tristezas que fazem com que a gente diminua, né, a humanidade e a pertença dessas pessoas na sociedade. Né? Então, quando a gente fala das relações étnico-raciais, a gente tem que pensar muito na escola. E há um movimento histórico de luta que vem do movimento negro, que vem dos movimentos sociais organizados, enfim, que pautaram muito a justiça social. Em 2003, foi promulgada, né, a Lei 10.639, né, que é uma lei que impacta direto em nós, profissionais da educação, que é a lei que obriga, né, os espaços formais de aprendizagem, desde o ensino infantil até o ensino superior, né, a abordar e a tratar os conteúdos históricos e culturais, né, afro-brasileiros, né, nos seus currículos, nas suas aulas, nos seus contextos. Então, quando a gente pensa um currículo antirracista, quando a gente pensa documentos e emendas de disciplinas e aulas que abordem essa perspectiva, a gente está fazendo, sim, cumprir a Lei 10.639, que é uma lei que é de 2003, a gente já tem quase 20 anos de lei, né? É uma lei que o tempo vai passando rápido, a gente vai se dando conta, né? 2003 parece que foi ontem, mas a gente já vai fazer quase 20 anos de lei e a gente tem muitos desafios. A educação pública no Brasil já é em si um grande desafio, né? A gente luta constantemente para produzir, enfim, para produzir espaços que o direito à educação seja efetivado para todas e todos, né, no Brasil. Que a gente possa, com a educação, reduzir as nossas desigualdades, né? Por isso que o ensino ele é público, enfim, ele é universalizado, para que todos e todos tenham acesso e possam, enfim, pela educação transformar suas vidas. E na perspectiva da educação, a escola é um dos lugares onde a gente mais percebe a reprodução do racismo, né? Não só nas práticas sociais entre as crianças, entre professores e crianças, entre equipes, enfim, mas também como a gente concebe os nossos currículos, as nossas aprendizagens e as nossas discussões. Né? A gente que estuda as relações étnico-raciais, quando a gente visita a escola, eu faço muito isso em Tamandaré. Né? Eu tenho
a oportunidade de visitar várias unidades, não só em Tamandaré, mas também em outros lugares que eu circulo, a primeira coisa que a gente faz quando tem o olho treinado é olhar para as paredes da escola, né, e ver quem são essas pessoas que estão sendo retratadas. Às vezes tem atividades de cartaz, que as pessoas têm que recortar figuras humanas e colocar, mostrando, sei lá, enfim, qualquer representação da pessoa, enfim, do ser humano, tem, às vezes, nas escolas, e aí, em sua maioria, são pessoas brancas, né, que aparecem. Nos livros didáticos, sempre são pessoas brancas, em sua maioria, que aparecem nas figuras, né, também na questão dos filmes que a gente passa, das imagens que a gente usa, né, enfim, são majoritariamente pessoas brancas. E aí a gente se pergunta, se somos um país onde somos maioria da população, né, em volta de 56%, onde que nós estamos? Né, e por que não estamos? E por que quando a gente aparece numa forma sempre, assim, não sempre, né, mas em grande medida, participando de contextos de violência ou de sofrimento, né? Por que a gente não pode participar em contextos que sejam também de festa, que sejam também de contribuição teórica, contribuição afetiva, né, para a gente construir outros horizontes. Então, são questões que a gente enfrenta, que a gente atravessa, e que também eu posso aprofundar mais, né? É o famoso teste do pescoço, que a gente também fala bastante na perspectiva étnico-racial, né? Quantos professores e professoras negras a gente teve durante a nossa vida, né? Na educação básica, mas no ensino superior? Quantos professores e professoras negras a gente teve na faculdade, né? Na universidade? Quantos médicos negros já nos atenderam, né? Ou, enfim, quando a gente vai ao mercado, as pessoas negras, elas estão aonde, né? Quando a gente vai ao shopping, a gente não está podendo ir ao shopping, gente, e ainda bem que fechou, eu espero que fique fechado mesmo. Mas quando a gente podia circular por aí, onde estavam essas pessoas negras? Né? Uhum. E aí, quando a gente fala que o racismo ele estrutura as nossas relações, ele também estrutura as relações econômicas, né? Porque a gente não vive em dimensões separadas. Todas as dimensões da nossa vida, elas são transversais, elas nos atravessam o tempo inteiro, né? E o racismo, ele é um dispositivo que ele, enfim, que ele limita a ascensão social das pessoas negras, né? Então, a gente sabe que as pessoas negras no mercado ganham menos, né? A gente sabe que as mulheres negras, em especial, ganham menos, estão em cargos, não estão, em sua maioria, em cargos de decisão, né? E aí eu posso avançar um pouco mais. Quantos vereadores e vereadoras negros a gente tem no poder, né? Quantas pessoas negras ocupam os cargos de chefia, tanto no poder público quanto nas grandes empresas, né? E se a gente não vê essas pessoas, e se, mais uma vez, somos quase 56% da população, é uma evidência que a gente, sim, as nossas relações, sim, né, são atravessadas pelo racismo. Então, na perspectiva de construir um currículo que seja antirracista, que possa ter uma postura crítica e de agência de transformação desses contextos, a gente precisa se colocar o tempo inteiro nessa luta de poder construir, enfim, com todas as pessoas, né, que sejam implicadas na luta, um horizonte mais plural. Muitas vezes me perguntam assim, mas eu sou uma pessoa branca, eu não posso falar sobre racismo, né, eu sou, sei lá. E aí eu tenho uma perspectiva nesse sentido muito clara, que, mais uma vez, né, é uma perspectiva que diverge de outras perspectivas. Eu estou falando aqui enquanto uma postura de mundo, né? Somos, enfim, estamos implicados na construção de uma sociedade mais igualitária, né? Então, obviamente, que todo mundo tem que se implicar nessa luta, né? Eu acho que essa história de que só pessoas negras podem falar sobre racismo é uma bobagem, porque, se a gente bem entende, a questão do racismo foi produzida historicamente pelas pessoas brancas, né? Então, em certa medida, é a responsabilidade também das pessoas brancas poderem estar na luta antirracista e construir horizontes mais plurais, né? Horizontes que sejam menos violentos. Então, todo mundo tem que se implicar, e principalmente na educação, né? Mais uma vez, a educação é onde a gente consegue transformar e formar uma sociedade, né? Pela via da educação e pela cultura também. Mas a educação com seus espaços formais e com universalização, a gente precisa sempre estar atento nessas questões para a gente poder, enfim,
fazer com que o racismo ele possa ser, enfim, aos poucos desaparecer do nosso horizonte, né? Porque é muito triste, vamos pensar em 500 anos de história, 500 e poucos anos de história formal do nosso país, né, institucional, desde da época dos invasores até agora, a gente tem apenas a partir de 1988, ou seja, 100 anos depois da famosa abolição da escravatura pela princesa Isabel, uma Constituição que se diz Constituição Cidadã, né, que criminaliza o racismo e que faz com que a gente possa fortalecer os mecanismos de participação e controle social para agir, né, enfim, contra esse grande problema que o Brasil enfrenta, né? Enfim, são sobre essas bases que eu gostaria, enfim, de promover rapidamente a nossa entrada na discussão, dizendo mais uma vez que a gente vai poder tratar um pouco dessas questões um pouco para frente, né? Então, eu estou vendo aqui alguns comentários, né? Eu vou ler aqui o que aparece na tela para mim, tá, gente? A Débora, ela diz, basta de tratar do tema das relações étnico-raciais, o ERE, né, que é o tema, que é o conceito em nossas salas de aula e escolas, né, de forma folclorizada. Concordo, Débora. A gente, quando trata da Lei 10.639, e também em 2008, né, essa lei é um pouco ampliada, que ela passa a ser a Lei 11.645, que também modifica, né, a Lei 10.639, ela cria o artigo 26A da LDB, né, que é, mais uma vez, que diz que a gente precisa, sim, ensinar os conteúdos históricos e culturais afro-brasileiros nos espaços formais de aprendizagem, e a Lei 11.645 de 2008, ela amplia um pouco essa lei, modifica a Lei 26A da LDB, e também coloca os conteúdos, enfim, da história e da valorização da cultura dos povos indígenas, né. Então, muitas vezes, a gente deixa para trabalhar essas questões lá perto do 20 de novembro, porque o 20 de novembro, né, é conhecida enfim, como a data da consciência negra, dia em que o nosso herói negro Zumbi dos Palmares foi assassinado. E aí, na medida que eu vou falando, eu tenho algumas dicas de sugestão de livro, entendendo que somos educadores e educadoras, e a gente precisa ler, precisamos sempre estar em movimento nas nossas inquietações, e aí eu queria dar algumas sugestões de algumas bibliografias que eu conheço que podem, enfim, ajudar. E eu posso emprestar, eu tenho esses livros, e aí a gente pode fazer uma circulação deles, tá, gente? Que livro parado também não dá, mas essa perspectiva, para quem gosta de quadrinho, deixa eu mostrar aqui, tem esse quadrinho aqui, não sei se vai dar para ver direito, que é o Angola Janga, que conta um pouco da história do Quilombo dos Palmares. Então, é um livro que pode parecer grande aqui, ó, ele tem umas páginas, mas ele é todo em quadrinho, e aí ele conta um pouco, então, a história do Zumbi, é um livro fantástico, e aí, enfim, eu estou falando do livro porque eu fiz menção ao Zumbi dos Palmares, né? E aí, geralmente a gente fala desses temas perto do dia 20 de novembro. A gente já conseguiu caminhar bastante, que antes era no dia 13 de maio, né? E a gente costuma fazer uma provocação que o dia 13 de maio, obviamente, é importante, historicamente, a gente não pode desprezar essa data, mas teve o dia 14 de maio, né? E o que o Estado brasileiro fez no dia 14 de maio? Ele promoveu a justiça social, ele fez a distribuição de terras, né, enfim, para todas e todos, ele fez, enfim, políticas de saúde, políticas de educação que atendessem e que, enfim, fizessem toda a reparação histórica das pessoas que foram por séculos escravizadas no Brasil, não fizeram. Né? Então, o dia 14 de maio, talvez para a gente seja mais importante que o dia 13, né, que é todo o movimento de tentar embranquecer a nossa sociedade, de colocar os negros à margem da sociedade, ele se consolida também a partir desse dia, né? Não só desse dia, mas também a partir do dia 14, porque o dia 13 foi bonito, mas no dia 14 a gente não viu muita perspectiva. Mas voltando aqui, a questão que a Débora nos coloca, a gente não pode tratar de forma folclorizada, né? Porque não se trata de folclore, né? Se trata, sim, de construir uma agenda pública de discussão, né, enfim, que a gente possa implicar a maioria das pessoas que a gente conseguir na transformação dessa perspectiva. Né? E aí, a semana do dia 20 de novembro, nós que trabalhamos com essa temática, a gente é chamado para fazer inúmeras palestras, inúmeras falas, a gente é chamado para dar formação, porque geralmente é onde, quando, né, as escolas se preocupam mais, porque tem que cumprir as determinações da lei. Né? E aí o resto do ano inteiro a gente fica estudando, levando as nossas pesquisas, e a gente pouco dá formações e promove rodas de diálogo e de conversa sobre esse tema. Né?
E aí, gente, é uma coisa muito doida, né? Que a gente deixa para tratar essa questão em uma semana, e aí aparecem diversas considerações que diz que a gente não precisa de consciência negra, pois somos todos humanos, né? Coisas e aberrações nesse sentido, né? Que só fazem deslegitimar a pauta e a importância de se discutir essas questões. Obviamente, somos todos pessoas e merecemos as nossas dignidades, sim. A gente precisa ter, em certa medida, essa consciência, e eu digo mais que humana, uma consciência planetária, que a gente precisa envolver os animais, precisa envolver a natureza, precisa envolver todos os entes aí, espirituais ou não, para construir uma vida mais diversa, né? Então, a consciência humana ainda ela é muito pequena diante dessas questões. Mas, sim, numa certa perspectiva, somos todos humanos. Precisamos, obviamente, fazer o nosso dever de casa. Mas no dia 20 de novembro, quando a gente diz que a gente não precisa de uma consciência negra, mas de uma consciência humana, a gente enfraquece muito a luta, porque a gente faz com que ela seja diminuída, né? E a gente sabe que é histórica, né? Como eu disse, o Brasil é reconhecidamente um país racista, né? Que a gente tem, a cada 23 minutos, um jovem negro é assassinado no país. Enquanto eu estou falando aqui, a gente está em 35 minutos de live, provavelmente já morreu um jovem. A gente tem casos como o da Ágata, no Rio de Janeiro, como o João Pedro, né? Enfim, como o próprio Amarildo, e a gente pode colocar vários aqui exemplos, em Tamandaré mesmo, quando a gente teve o grave episódio de vários jovens que foram assassinados, a gente perdeu para o tráfico, tem sim um recorte racial, né, tem sim um recorte de classe, e a gente precisa se atentar a isso. Então, no dia 20 de novembro, quando a gente trata essas questões de forma folclorizada, a gente acaba por diminuir a questão. Né? Obviamente, tem formas e formas de se tratar essa questão, tem todo um campo de estudos e de intervenção das relações étnico-raciais, tem gente que trabalha desde a perspectiva da educação infantil, tem gente que trabalha com contação de história, tem gente que trabalha na perspectiva econômica, tem gente que trabalha... Desconectou-se de novo, Pedro, né? Então, puxando alguns ganchos, né? Enquanto o Pedro vai falando, vou colocando aqui palavras-chave que chamam a atenção da gente, né? Então, é impossível a gente pensar numa mudança no planeta se nós, enquanto profissionais da educação e a cidade, não mudar posturas, né? Então, eu falo, enquanto professora que sou da rede, já vivenciando diversas questões relacionadas ao racismo, né? Então, o professor, no seu cotidiano, ele vê vários exemplos, né? Às vezes, alguns hábitos, algumas falas pejorativas, algumas brincadeiras com os colegas em sala de aula, na hora do recreio, enfim, são diversos os exemplos que a gente tem. E quando a gente observa isso, cabe a nós pararmos tudo o que estamos fazendo e realmente debater, conversar com as crianças, né? Então, enquanto o Pedro estava falando somente da semana do 20 de novembro, nos remete que, de fato, isso é uma coisa muito pontual. Nós precisamos realmente deixar isso muito claro no nosso currículo, e aí a gente já lança o desafio para a rede. Por quê, gente? Porque nós acreditamos que nós, coletivamente, podemos mudar esse cenário. E a escola pública da nossa cidade ter um outro movimento, né? Então, por isso que a gente diz, somente o 20 de novembro, somente ações fragmentadas não vão dar conta de mudar esse cenário. E aí a gente fala, o principal sujeito desse processo que é o professor. Os profissionais da escola, nas pequenas nuances, nos pequenos exemplos que aparecem, a gente ir e intervir. E não mudamos nada nesse planeta, gente, vocês, nós professores sabemos disso. A gente não muda nada se não for pelo viés do diálogo propriamente, né? Se nós não tivermos o diálogo, a gente não consegue mudar nenhuma estrutura, nenhuma. Então, fica a critério de cada um, na verdade, repensar. Veio uma ligação e acabou atrapalhando ali a minha fala. Se a gente não ter isso muito claro, a gente não muda cenários. E nesse momento de construção, né, Pedro, do currículo, que a gente está convocando a cidade precisa participar desse debate. E perceber que uma criança, mesmo estando na educação infantil, ela consegue refletir sobre isso. Ela consegue, gente. Basta apenas nós profissionais e a cidade como um todo adentrar e conversar sobre. Então, a gente não pode deixar passar mais. Então, aí a gente coloca, né, Pedro, nossa importância enquanto profissionais da educação nessa mudança, né? Uhum.
Vamos lá, E aí, Pedro. nesse sentido, gente, desculpa de novo, tá? Vamos lá. Nesse sentido, eu falei rapidamente da Angela Davis, mas um livro muito importante para a gente poder discutir, a gente pode pensar depois um grupo de estudo para pensar essas questões, que é o Fundamental Mulheres, Raça e Classe, está aqui, né? É um livro muito importante para a gente também pensar a perspectiva da interseccionalidade, né? Da gente poder discutir a questão de gênero. E uma coisa que é importante ressaltar, e é uma coisa que é importante dizer, né, que é um consenso, e é louvável, e a gente precisa fazer a louvação daquilo que merece ser louvado. Né? Hoje o movimento negro, ele é basicamente, enfim, tem a sua importância, a sua envergadura, né? Todo o movimento negro, não só hoje, mas, enfim, na sua história, ele tem a sua provocação pelas mulheres negras. Então, nesse sentido, eu só estou aqui hoje falando e tenho esse conhecimento, enfim, porque várias mulheres negras, vamos pensar assim, produziram conhecimento, produziram críticas e que a gente pode avançar. Então, na nossa semana que a gente for discutir as relações étnico-raciais e nos próximos temas, a gente vai ter presenças de mulheres negras incríveis na nossa rede e também pessoas mulheres que pesquisam, enfim, que levam enfim, as suas implicações e inquietações para a academia. Então, nesse sentido, eu gostaria também de fazer uma outra indicação de uma mulher que foi fundamental para a gente pensar as relações étnico-raciais no Brasil, que é a grandiosíssima Lélia Gonzalez. Lélia Gonzalez, que aqui nesse livro está compilado vários dos seus artigos. A Lélia Gonzalez foi uma filósofa, foi uma antropóloga, foi candidata a deputada, enfim, foi psicanalista. A Lélia Gonzalez tem uma história interessantíssima que também ajudou nessa perspectiva. Então, louvação às mulheres negras que tensionam, enfim, as transformações na nossa sociedade. Porque, como a Angela Davis mesmo disse, né, quando a mulher negra se movimenta, toda a sociedade se movimenta com ela. Né? Então, é muito importante dizer, enfim, desse lugar de importância, né, das mulheres nesse movimento. Mas, tentando nos encaminhar, Dulce, que eu acho que a gente tem... acho que a gente tem 1 hora de live, a gente já está em 41 minutos, né? E para a gente poder, talvez, tentar fazer um diálogo com as pessoas, eu gostaria de fazer considerações em alguns comentários, Dulce. Eu não sei se você tem alguma questão que você queria pontuar, porque eu acho que aqui não se trata, mais uma vez, de uma palestra, de uma intervenção, de uma aula pública, né? Muito pelo contrário, a gente tem que construir diálogo. E a partir do momento que a gente não pode se encontrar fisicamente, a gente tem que usar os meios que a gente tem, sejam virtualmente, para interagir. Né? Então, Dulce, se você tiver algum comentário, eu vou fazendo algumas considerações aqui. A Clarice, né, a nossa grande parceira da secretaria, disse que, atingindo as crianças através desse debate educativo, vamos aos poucos conscientizando as famílias. Isso mesmo. E aí eu retomo, Clarice, um pouco do que eu falava da questão da consciência negra, né? O Brasil, ele tem mecanismos que eles são muito perversos, né? E que um dos principais é o que a gente chama de racismo de marca, né? Enfim, quanto mais a pessoa for negra, mais ela vai sofrer racismo, né? Institucional, né? No acesso à saúde, aos espaços públicos de saúde, de educação, enfim, nos mercados, aí, quando as pessoas negras vão fazer compra, são frequentes os relatos de segurança e de câmera de segurança atrás dessas pessoas, né? Enfim, o racismo religioso das pessoas que professam as religiões de matriz africana, seja no candomblé, na umbanda, nos povos, enfim, de terreiro em geral, né? Os quilombolas também. E aí, nessa perspectiva, a gente tem o Dia da Consciência Negra, que faz com que as pessoas elas tomem consciência do seu próprio lugar de pertença, né? Porque a gente no Brasil tem uma péssima marca cultural que é, sim, enfim, produzida pelo racismo, é de embranquecer as pessoas negras, né? Porque o racismo ele é muito perverso, morre-se, como eu disse, a cada 23 minutos uma pessoa negra morre no Brasil de forma violenta. Então, quanto menos negro você for, mais chances você tem, vamos pensar assim, de sobreviver, né, nesse mundo. Então, os mecanismos de embranquecimento, né, que são sim, que são reproduzidos pela educação, tá aí o nosso grandiosíssimo Monteiro Lobato, né, que é uma obra muito importante para a gente pensar a constituição do nosso país, mas também foi
um intelectual que pregava a eugenia. Para quem não sabe, a eugenia foi um movimento científico do começo dos anos 30, 20, vinculado à questão do racismo científico, que dizia que o Brasil, perto dos anos 2010, 2015, o Brasil seria totalmente branco, né? Então a gente precisava fazer políticas públicas de embranquecimento do nosso país, né? Entendendo que os negros são pessoas, em tese, que degeneram, né, a raça humana. Então tinha essa história no racismo científico. Então o Brasil, a gente tem esse racismo de marca, né, e que faz com que as pessoas de pele mais clara, elas não passem, vamos dizer assim, tanto racismo evidente, né, de uma discriminação mais evidente, mas sim, enfim, padecem sobre os mecanismos de uma estrutura racializada que há no nosso país. Então, o Dia da Consciência Negra é um dia de comemoração, sim, de celebração da cultura afro-brasileira, da pertença negra no Brasil, enfim, de toda a perspectiva cultural, da música, da dança, enfim, mas é um dia muito histórico da gente poder tomar consciência daquilo que a gente é, né, e saber identificar quando a gente passa por situações de racismo e exclusão. Então, quando a gente diz, né, mais uma vez, eu insisto nesse ponto da consciência humana, né, que a gente precisa de consciência humana em relação à consciência negra, percebam o tamanho da gravidade que é sustentar esse tipo de argumentação, né? Que a gente, no Dia da Consciência Negra, ter esse tipo de fala é diminuir toda a importância das discussões das relações étnico-raciais, seja na educação, seja na economia, seja na cultura, em todos os âmbitos da nossa vida, né? Então, a gente precisa, sim, ficar de olho nisso e ajudar todas as famílias, todas as pessoas que padecem do racismo, né? Enfim, a se redescobrir enquanto pessoas negras, tomar a sua responsabilidade diante da constituição de uma sociedade menos violenta e para a gente poder avançar. Então é isso mesmo, Clarice. Eu acho que quando a gente faz esse debate, promove esse debate com as crianças, a gente avança. Ninguém nasce racista, ninguém nasce nada, na verdade, né? A gente vai aprendendo e vamos nos moldando enquanto agentes sociais, né? Então, se a gente tem a nossa sociedade que tem um olhar profundamente racializado, nós sim nos tornamos, em certa medida, pessoas que têm um olhar racializado tanto para o bem quanto para o mal, né? Então, a gente precisa sempre revisitar essas questões para a gente poder avançar. E eu faço, mais uma vez, a atenção que não é só a questão do racismo, né, gente? A gente vive numa sociedade bastante desigual, a gente precisa aprender a ver as questões de gênero, as questões do capacitismo, das pessoas com deficiência, das pessoas LGBTs, enfim, de todas essas pessoas que padecem dia após dia, né, diante dessa sociedade que faz com que as nossas existências sejam diminuídas, né? Então, aqui a Vanilda, ela diz para a gente, quando isso acontece em sala, coloca o lápis próximo do braço de cada criança e questiona se a cor de alguém, se é da cor de alguém, e procuro levar eles a pensarem que o lápis da cor é representativo. Mas nós, como os professores, vamos comprar EVA também, tem o cor de pele, né? A famosa discussão da cor de pele, né? Eu lembro que também, quando eu era criança, tinha essa história assim, me empresta o lápis cor de pele, aí a gente pegava o lápis mais clarinho, o lápis mais bege, né? Mas cor de pele aonde? Cara pálida, né? Para lembrar enfim, do ditado, né? O que é cor de pele? Qualquer lápis que se aproxime dos nossos tons de pele, né, são lápis cor de pele, né? Enfim, a gente precisa também, e nessa fala do lápis cor de pele, ou do EVA cor de pele, a gente vê que, mais uma vez, as nossas relações são estruturadas, sim, pelo recorte racial, são racializadas. Só de a gente chegar numa papelaria e pedir, né, um EVA cor de pele, a gente tá, e aí o vendedor entrega para a gente, né, ou a vendedora, enfim, a pessoa que nos atende, entrega para a gente um EVA, talvez que seja mais ou menos dessa cor aqui, como é o meu caderno, não sei se vai dar para ver direito, né, mas é um pouco mais ou menos dessa cor, a gente sim está performando, né, a nossa sociedade, estamos sim fazendo com que as nossas relações elas tenham esse recorte racial. Então, qual que é a cor de pele? Né? Eu pergunto para vocês. Né? Se tivesse um lápis com a minha cor de pele é diferente da Dulce, que é diferente da Camila, que é diferente do Robson, que é diferente do Jussier, enfim, somos diferentes, né? Enfim, então a gente precisa enfim, problematizar um pouco essas questões, né? E aí, Pedro, diga, Dulce. isso, Pedro, e ouvindo você falar, né, a gente reflete sobre várias questões e nos faz pensar o seguinte, né, Pedro, como estamos na construção de um currículo voltado para a perspectiva da educação integral dos sujeitos, né, dos profissionais, dos educandos como um todo,
nós não podemos realmente deixar passar, né? Então, dentro desse olhar para a integralidade dos educandos, tem diversas dimensões que nós estamos ali no cotidiano com a criança e conseguimos perceber. Então, aí, essa temática de hoje, ela se encaixa perfeitamente, né? Essa temática de hoje, como tantas outras, dentro desse olhar para a integralidade do sujeito, né? Porque, querendo ou não, essas ações que são preponderantes, né, em relação ao racismo, faz com que a criança se desequilibre emocionalmente, que ela se sinta incapaz diante de um universo, diante de um aprendizado, a autoestima dela, a gente sabe que cai. Então, esse olhar integral para a criança é extremamente importante, né? Independente da sua cor, né, Pedro? Uhum. Então, acho que nessa perspectiva do currículo, a gente tem isso como um grande álibi, um grande argumento para que a gente possa realmente ir por esse caminho, né? Dulce, você toca num ponto que a mim é muito caro, porque é um tema específico das minhas pesquisas de pós-graduação, e aí eu vou fazer a propaganda de novo de outro livro, que é um filósofo, enfim, um psiquiatra, que atuou em 1950, que é fundamental, ele é fundamental para a gente pensar as questões étnico-raciais, que ajuda muito a gente a pensar essas questões, e, de certo modo, o pensamento dele ecoa em várias das nossas intervenções, que é o grande Frantz Fanon, esse cara aqui. Esse livro aqui, Os Condenados da Terra, é o último livro que ele escreveu, mas o livro mais clássico, vamos pensar, que abre um pouco essas discussões, eu não tenho ele aqui porque ele está emprestado, que é o Pele Negra, Máscaras Brancas. E o Fanon foi capaz, dentro dos seus apontamentos, porque ele era um psiquiatra, e ele atendia as pessoas que passaram pela Guerra da Argélia, né, enfim, que foi um país que foi colonizado pela França, né, enfim, e aí tinha guerras e enfrentamentos raciais bem grandes nessa perspectiva, e aí ele, nos seus atendimentos, ele entendeu, né, enfim, e postulou isso para a gente, que o racismo, além de ser um problema muito sério da nossa sociedade, ele produz também questões relacionadas à nossa saúde mental, né, enfim. Então, as pessoas que sofrem racismo cotidianamente, enfim, que seja o racismo explícito ou racismo velado, né, isso impacta diretamente na sua saúde mental. Então, quando a gente fala de relações étnico-raciais, também a gente está falando de melhorar os contextos para que a saúde mental da população negra, né, dentro da perspectiva da saúde da população negra, porque existe dentro do SUS, né, do Sistema Único de Saúde, uma política específica para a população negra, assim como para as pessoas indígenas, enfim, né, é fazer com que a saúde mental dessas pessoas, elas tenham, enfim, que elas possam conviver da melhor forma possível com a sua existência. Então, o Frantz Fanon foi um cara que ajudou muito a gente a pensar nisso, e ele diz, então, uma das grandes contribuições dele, né, que as psicopatologias, ou seja, os transtornos mentais produzidos pelo racismo, eles não são de ordem, enfim, vamos pensar assim, a pessoa não nasce com isso, né, quando ela passa pelo racismo. Obviamente tem questões, sim, que são congênitas, mas eu não estou discutindo isso, né, eu estou querendo trazer a questão do racismo. Elas aparecem, sim, com as questões, quando as pessoas sofrem racismo. Então, também é uma das dimensões que o racismo atua, né. Então, quando a gente fala, mais uma vez, que o racismo é estrutural, ele estrutura toda a nossa relação, né, também do ponto de vista da saúde mental, né. Então, tem essa perspectiva. E aí, Dulce, tentando fazer um encaminhamento de sugestão super rápido para tentar fazer alguns outros comentários, eu gostaria de indicar e fazer uma propaganda. Eu coordeno, junto com uma grande amiga, um grupo de pesquisa e um grupo de estudo na Universidade Federal do Paraná, e nessa sexta-feira, às 6 horas da tarde, a gente vai fazer um encontro, e é um encontro aberto, gente, todo mundo que quiser participar pode participar como ouvinte, pode participar como falante, pode participar do jeito que quiser, e vai ser online, né, porque a gente não está podendo se encontrar, e é um grupo de estudos que a gente faz estudos de obras e de pensadores e pensadoras na perspectiva pós-colonial. Mas diante da urgência dos movimentos que a gente tem presenciado ultimamente, tanto nos Estados Unidos quanto aqui, dos Vidas Negras Importam, né, do assassinato das nossas juventudes negras, enfim, também dos Estados Unidos, e todo esse contexto, a gente vai começar a ler e a discutir um texto do professor Silvio Almeida, que é um professor que fez na semana passada uma grande entrevista para o Roda Viva, está disponível no YouTube, e eu convido a todo mundo a assistir, mas a gente vai fazer a discussão desse livro aqui, do primeiro capítulo, que é o racismo estrutural desse grupo.
E aí esse livro, a gente tem um drive que ele está disponível em PDF, para quem tiver o interesse, eu posso mandar esse livro, e a gente vai fazer a discussão da primeira parte. São 30 páginas só que a gente vai discutir, e a intenção do grupo é discutir o livro inteiro nos próximos encontros. Então, é um encontro formativo, a gente dá certificado pelo NEAB, pelo Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros, então fica aí a propaganda para quem quiser estar conosco e discutir essas questões. Tá? Então, fazendo outras propagandas, e a gente tem nas nossas bibliotecas esse, que é o Quarto de Despejo, que é da Carolina Maria de Jesus, falando um pouco de literatura, né? É um livro muito fundamental, é um livro que foi amplamente traduzido, né? E o subtítulo dele é Diário de uma Favelada. Carolina Maria de Jesus, ela foi uma catadora, né? Enfim, de materiais, enfim, de lixo, de materiais recicláveis, e escreveu esse diário perto de 1950, contando o seu contexto, o seu cotidiano, e é um livro muito transformador, se a gente quer entender tanto a questão da pobreza, a questão do racismo. Esse livro é fundamental para a gente pensar essas questões. Temos nas nossas bibliotecas, infelizmente, elas se encontram fechadas diante da pandemia, mas é um livro também que a gente acha na internet, e na questão também, ampliando um pouco e fazendo leituras talvez mais agradáveis e sejam também mais alargando a nossa perspectiva cultural, deixo também de dica, tem também nas nossas bibliotecas o Olhos d'Água, da Conceição Evaristo, que é um grande livro, ganhador de um prêmio, se eu não me engano, é o Prêmio Jabuti. A Conceição Evaristo, vivíssima, ela volta e meia faz lives no seu Instagram, falando um pouco enfim, da sua literatura. É um livro muito lindo, 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 lindo mesmo, que eu recomendo a leitura. E eu acho que, por fim, eu posso deixar também o grandioso Lázaro Ramos, Na Minha Pele, que é um livro que ele vai contar um pouco da sua descoberta, né, enfim, enquanto homem negro e a sua vida. É um livro muito simples de ler, eu digo na sua apresentação, mas muito profundo, né? E também tem outras sugestões, como O Pequeno Manual Antirracista, da Djamila Ribeiro, que é o livro mais vendido de não ficção no Brasil hoje, né? Eu não tenho ele aqui, mas a gente acha também na internet. Enfim, tem outros grandes livros, e aí, na perspectiva da educação infantil, tem muitos livros também voltados para essa temática, para as crianças, mas como eu não sou um grande especialista nisso, eu vou deixar para a gente discutir essas questões um pouco mais para frente, trazendo pessoas e convidadas que têm a sua atuação diretamente na educação infantil, e a gente pode pensar essas questões também, enfim, em outros âmbitos. A Marli pergunta qual data e horário do debate. A gente vai fazer sexta-feira, às 6 horas da tarde, na plataforma Jitsi, né? A gente abre, uma sala aberta como se fosse o Zoom, né? Mas o Jitsi tem a grande oportunidade dele não cair, né? Então a gente consegue fazer essas discussões por lá, então vocês podem acompanhar se vocês quiserem. Depois eu deixo nos comentários, deixo a nossa arte também para vocês acessarem, então fica aí a propaganda, né? Então, aqui a Rosângela Rodrigues coloca o Ilha das Flores também, muito interessante de ver. Deixo também como indicação para assistir o Ilha das Flores, e tem uma plataforma, é como se fosse o Netflix, mas é o Libreflix, se eu não me engano, que são filmes que estão disponíveis de domínio, não é de domínio público, mas eles estão disponíveis ao público de graça, né? Os seus produtores e os diretores colocam nessa plataforma, eu posso passar o link depois, que tem o grandioso Estamira, que é um documentário maravilhoso para pensar as questões de saúde mental. Pedro se desconectou novamente, né? Então, pessoal, a gente já vai se conduzindo mais para o final do nosso encontro, mas eu quero fazer uma provocação, na verdade, para todos, no seguinte sentido, né? O Pedro mostrou diversos materiais, né? Então, a importância da gente se aprofundar nesse debate, né? E diria mais, pessoal, eu diria da importância, por exemplo, das duplas gestoras e todo o coletivo das unidades trazerem as famílias para esse debate. É importantíssimo que a gente dialogue com eles, né? Então, os conselhos escolares, por exemplo, podem estar fazendo esse grande movimento, porque no colegiado, né, no conselho escolar, a gente tem representatividade de professores, da sociedade civil, dos funcionários, e trazer a família, né, Pedro, para esse debate é extremamente importante, né? Eu estava pontuando isso aí nesse momento que você caiu a conexão. Porque, assim, se nós não trouxermos a sociedade para dialogar, e cabe à escola fazer esse grande movimento também, e querendo ou não, os nossos educandos são a ponte, né, para que eles possam disseminar isso em casa.
Então, fica aí o desafio para as duplas gestoras, né? No contexto de uma educação integral articulada aos territórios, é muito importante que as duplas gestoras trabalhem de forma integrada e realmente se articulem nesse sentido. Vocês podem ter certeza, quanto mais nós trouxermos as famílias, vocês sabem disso, vocês vivenciam isso no cotidiano, né? Quanto mais a gente trazer a família e a sociedade civil para o debate, mais avanço a gente terá em diversas perspectivas aí da sociedade. Então, Pedro, eu vejo assim como um dos caminhos assim muito fortes, porque é a ponte para o diálogo, né? Então, eu acho que isso é bem importante, Pedro. Uhum. Dulce, então a gente estamos nos encaminhando, estamos fazendo agora exatamente 1 hora de live, então eu gostaria de dizer que assim que terminar a live eu vou ler os comentários que vocês fizeram, vou tentar dar os encaminhamentos, né, enfim, não se assustem se aparecer um Pedro Gonçalves do Além para dar fazer um comentário do comentário, né, eu não uso o Facebook, eu só uso para as questões da secretaria, mas eu posso sim responder enfim, encaminhar as dúvidas, fazer sugestões, e deixar também, me colocar à disposição para a gente construir esses caminhos. Eu acho que a gente está num momento muito interessante, muito importante, tanto do ponto de vista das lutas antirracistas, das pautas antirracistas que têm tomado os nossos noticiários, enfim, toda a nossa construção nesse período de pandemia muito, muito triste, mas também dentro da perspectiva que a gente está promovendo no município, que é a reforma do nosso currículo. Né? O currículo, como o Sacristã, e eu gosto muito do Sacristã, do texto do Sacristã, ele diz que o currículo é a seleção de cultura, né, Dulce? Quando o currículo nada mais é do que tentar sistematizar num documento, enfim, que orienta, que faz, enfim, orientações e normativas para o ensino, enfim, público, enfim, ensino básico, ele é a seleção de cultura. Então, como eu disse, se a gente vive uma sociedade que é profundamente racializada, se a gente não faz esse debate, o currículo vai sim ser racializado, por mais que ele não trate das questões étnico-raciais ou a tratem de forma marginal no texto, né, de uma forma menor. Ele precisa atravessar todo o nosso currículo, todo o nosso texto, a gente precisa sim se preocupar na construção desse documento e de todas as nossas práticas enquanto gestores públicos, enquanto agentes públicos, né, somos sim responsáveis por diminuir um pouco e tentar combater o racismo institucional, que é esse racismo que impede com que as pessoas tenham um atendimento pleno nos serviços de saúde, de educação, enfim, de assistência social. A gente precisa sempre pautar isso e ter esse olhar especializado, vamos pensar, e muito atento para promover essas questões. E eu acho que o currículo, Dulce, é muito feliz a gente estar nesse momento, né? Eu me sinto muito feliz de todo dia parar um pouco para ler a produção dos colegas, para discutir um pouco com você e com toda a nossa equipe a construção desse documento, que é um documento que sim vai transformar a nossa cidade, que vai fazer com que a gente possa avançar, e Almirante Tamandaré sim merece figurar entre as cidades que promovem a equidade, que promovem a justiça social, né, que está implicada na construção de uma cidade antirracista, né? E aí eu gosto muito da fala do Gerson, nosso prefeito, e que eu lembro quando a gente fez a nossa primeira conferência, né, de promoção da igualdade racial, a qual eu já dou o informe, o nosso conselho saiu, a gente já está em processo de nomear os conselheiros e conselheiras, o decreto já foi para a Secretaria de Governo para ser expedido, e a gente vai dar posse para o nosso conselho. Tamandaré, então, tem um conselho de promoção da igualdade racial, mas isso é uma outra história. Mas lembrando da fala do Gerson, ele disse que, enquanto prefeito, ele não pode acabar com o racismo por decreto. Né? Não é uma prática que a gente acaba por decreto, mas é um constante olhar, é um olhar assim, atento, né, a essas questões, um olhar que possa ser, enfim, solidário com essas questões. A gente não pode deixar passar. Tem muitos casos de racismo na rede, né? Eu sei de vários casos de professoras e de profissionais que sofrem com racismo. A gente orienta, né? Lembrando e sempre deixando isso muito em evidência, que quando uma pessoa sofre um racismo, ela precisa abrir um boletim de ocorrência, ela precisa encaminhar essa situação, né? E a gente tem na secretaria o departamento. Pedro, conexão caiu novamente, né? Vejam só a dificuldade, né, devido ao temporal. Então, pessoal, diante disso que o Pedro está colocando, a gente já vai se despedindo, né, no retorno dele, a gente coloca
a importância desse debate junto com todos nós, junto à rede, né? Que as escolas públicas do nosso país se fortaleçam nesse debate. É necessário, é urgente, né? E a gente percebe que, a partir desse momento que a gente se aprofundar nessa temática, automaticamente nossas ações já serão encaminhadas para um outro contexto, né? E, Pedro, então já vamos prosseguindo para a nossa finalização, né, Pedro? Vamos. Foi ótimo o diálogo Sim. com você, Pedro, em nome do secretário Jussier e de todos os teus colegas aqui da SMEC. A gente agradece aí por todas as reflexões, foi um momento muito rico. Como disse você, um momento oportuno, no momento de construção de um currículo que tem que dar conta dessa demanda, né? Um currículo que vem como norteador e articulador com a nossa cidade e que, de fato, a gente consiga construir, né, Pedro, uma educação mais humanizada, né? Uma educação que olhe para todas as pluralidades, respeite todas as culturas. Então, é por esse viés que a gente quer caminhar. E a gente sabe que a gente pode contar com uma rede de 1.800 profissionais que estão ali lado a lado com a criança e que podem fazer a diferença no cotidiano das unidades. E que a gente mude o cenário da escola pública, né, Pedro? É urgente e necessário. Você quer fazer os últimos encaminhamentos, Pedro? Novamente o Pedro caiu, né? Então, gente, eu acredito que, diante de todas essas reflexões que o Pedro nos propôs hoje, vamos esperar ele voltar para lhe dar o tchau, né? A gente acredita que esse é o caminho, né? E que vocês aí nas unidades de vocês podem gerar debates, podem participar de grupos de estudos. Olha que bacana, né? A gente poder realmente trabalhar em cima dessas pautas que são emergenciais. Lembrando que os grupos de estudo nas unidades podem gerar carga horária para cada profissional que participar. Então, acredito que todos nós, nesse coletivo, se a gente fizer uma grande corrente, a gente começa a mudar realmente o cenário da escola pública e da nossa sociedade como um todo. E quebrando, né, Pedro, esse preconceito, esse racismo que faz com que as pessoas se fechem e não se sintam sujeitos aí da sua própria vida, né? Exatamente. Então, Pedro, eu acredito que o encontro de hoje foi isso, Pedro, foi extremamente rico, né? Se você quer fazer suas considerações finais, sim, Pedro, fica à vontade. Eu vou fazer antes de cair, porque eu tô com medo de cair de novo. A gente já está em 1h06 de live, eu gostaria de agradecer todos os comentários aqui, as felicitações e os elogios. Eu acho que não é um trabalho que é só meu, é um trabalho de toda a rede, que a gente vem construindo essa pauta e coletivamente. Tá difícil, né? Caiu de novo. Vamos aguardá-lo para dar tchau, que eu acredito que ele queira dar essa finalização para o nosso encontro de hoje. Que desafio, né, pessoal? Desculpa aí, mas acho que devido à internet o acesso realmente está bem complicado, né? A Copel está trabalhando bastante aí nos fios, né, na eletricidade. Pessoal, a gente acredita que esses encontros, essas lives, né, venham fazer com que as temáticas da educação não fiquem paradas, né, nesse momento de pandemia. Que nesse momento de pandemia, nós, enquanto profissionais da educação, possamos estar gerando reflexões para nós mesmos, né? E sabemos do grande campo, né, em onde atuamos, né? Que a escola pública é um campo aberto. Trabalhar na escola pública nos faz se tornar potentes enquanto profissionais. A gente tem uma liberdade gigantesca de permear por diversos caminhos e que a gente consiga fazer com que a temática, né, da questão étnico-racial e indígena não seja fragmentada e que ela permeie o ano letivo como um todo. E que o principal de tudo, que no momento do desenvolvimento das falas, dos preconceitos, das manifestações, a gente consiga ser atuante ali na hora, né? Dialogar com a criança, gerar debates, né? Olha que riqueza, gerar debates, textos pequenos, isso é muito rico, né? Então, diante desse propósito, né, Pedro? A gente vai... E vamos agora sim, Dulce. Olha, gente, eu não vou me alongar demais, porque meu computador realmente ele não está meu amigo hoje. Eu gostaria de agradecer, então, todos os comentários, a atenção, e aí eu volto depois para responder os comentários. Dulce, muitíssimo obrigado pela sua companhia. Me honra muito ser seu colega de trabalho. Fico muito feliz que a gente está nessa caminhada juntos. Agradeço a Cris e também ao Paulo, que ficaram sem internet agora na secretaria, estão uma correria lá para a gente tentar encaminhar essa live. Isso é para dizer que a gente é uma equipe que trabalha, enfim, a partir de qualquer adversidade, a gente está aí trabalhando, né? Gostaria, então, também de já convidar todas e todos para a grandiosíssima inauguração da nossa escola, Coronel João Cândido de Oliveira, que vai acontecer na quinta-feira. É uma grande realização para a nossa cidade, entregar
essa obra para a comunidade, né, do São Venâncio, e a gente precisa comemorar junto, que é uma escola, assim como todos os CMEs que estão sendo inaugurados, né, enfim, são os espaços de promover a cidadania, de promover a igualdade social e sim de construir uma sociedade antirracista. Então, estamos juntos nessa luta, Dulce e demais colegas. Agradeço a todo mundo que fez os comentários e depois eu vou respondendo aí na medida do possível e também me coloco à disposição para a gente construir isso junto, tá bom? Muito obrigado, um bom dia para todo mundo, se agasalhem, se protejam, né? A gente sabe que o coronavírus está aí, então vamos ter responsabilidade social com as pessoas também. Gente, muito obrigado, um beijo e a gente se vê. Dulce, brigadão. Joia, Pedro. Pedro, então, muito obrigada novamente pelas reflexões. Obrigada a todos que estavam presentes, né, que se dedicaram, ficaram ali atentos, fazendo e falando seus comentários, que é bem importante. Então, a gente só tem a agradecer. E como disse o Pedro, se cuide. Em período de pandemia, todo cuidado é pouco, né? O nosso inimigo é invisível e a gente não sabe por onde estamos caminhando. Então, que a gente possa realmente dar um exemplo enquanto educadores que somos, usar a máscara a todo momento e dialogar com as famílias, que é o que vocês já estão fazendo nesse momento, que todos se cuidem, né? Então, um bom dia para todos e muito obrigada pela participação. E vamos juntos em prol de uma escola pública aí de qualidade, de defesa dos direitos, e isso a gente vai conseguir. Então, um bom dia a todos e muito obrigada. Obrigado a todos os colegas aí, os amigos que estão comentando também. Beijo, gente. Obrigado. Até a próxima. Tchau, Até. tchau. Até.